Do que você se lembra de sua infância antes dos 10 anos? Principalmente, do que você não se lembra antes dos seus 10 anos? Isso é uma coisa que eu parei para pensar depois que eu comecei a descobrir que eu era levemente autista e que travava, e eu tenho uma doença séria, que eu fui treinado a não mentir. E andei muito com pessoas religiosas e tal. E como eu sou levemente autista e baseado na memória e no pensamento matemático, então eu comecei a criar uma grande dificuldade de mentira. E o homem vive na mentira. Pessoas que não vivem na mentira que têm um problema de saúde, têm um problema sério. Não, porque as pessoas têm que fazer política, política no trabalho, tal, tem que relevar as coisas, tal. E quando uma coisa não bate, um fato não bate com um modelo na cabeça de um autista, trava, né? Fica assim, né? Tal. É uma coisa complicada esse negócio. É interessante e engraçado. Eu lembro da minha escola, que é adventista, que eu fiz o meu primeiro e segundo ano. Eu lembro que as classes ficavam na parte do alto, tinha uma escada lateral, a gente ficava fazendo, para entrar, a gente ficava brincando, aí tocava campainha, uma sineta, alguma coisa assim. Aí a gente fazia fila, cantava o hino nacional, subia para a sala. Não me lembro assim de subir em sala, já me lembro dentro da sala. A professora já pegava a gente e dependendo da aula, já botava assim, levanta fulano, fazia tabuada, fulano, verbo, tal, não sei o quê. Lembro do menino que sentava na minha frente, que desenhava as coisas, o pai comprava aeromodelismo para ele pintava, tal. Era uma capacidade que eu não tinha, eu chamava bastante atenção, o rapaz era miudinho, ratinho, assim, tal. Lembrava de umas meninas, tal, as Vânias da minha vida. Depois eu vou falar da Vânia, depois eu vou falar da Ana Cristina, tal. Então eu lembro nessa escola que dizem, né, que tem que decorar tabuada, decorar verbo, tal, traumatizante. E era uma escola adventista, eu me lembro muito bem da professora, eu não lembro da face dela, tal, mas que contava, tinha uma aula que ela contava as histórias da Bíblia, de Moisés, de Davi, eu tenho até hoje a da caverna, do leão, do fogo. As outras escolas eu não lembro. Eu lembro que meu pai não teve dinheiro para pagar, aí eu tive que ir para uma outra escola. Eu lembro uma professora muito velha, fumava que uma desgraçada, tal. A escola era de madeira, assim, ficava no alto, que nem casa de pau a pique e tal. E a professora não dava aula, né? Eu reclamei para minha mãe, e aí minha mãe tirou e botou no Pauleiró, botou numa escola que tinha para lá. Mas eu não consigo me lembrar como eu ia para a escola. Eu não lembro como eu ia para a escola. Eu lembro que nessa outra escola, eu cheguei na hora de ir embora, eu perdi o ônibus, eu não sabia que era o ônibus, qual era o ônibus, tal. Depois o motorista de ônibus veio, voltou para a escola, me pegou e me levou para casa, só eu sozinho no ônibus. É a única coisa que eu lembro na minha memória. Aí eu fui para outra escola, aí a professora ficou com raiva, porque me colocaram um aluno a mais. E aí tinha a fila, eu lembro que assim, a escola do Pauleiró, o restaurante, depois eu fui na General Motors, o restaurante do Pauleiró era da mesma qualidade do que as multinacionais. E eu lembro que a professora me botava o último da fila. E eu lembro que ela me lembrava, minha professora de matemática, de português, era aquela professora boazinha, porque escola lá só professor de alto nível. Mas eu não consigo me lembrar, não tenho uma lembrança da sala de aula, das carteiras, nada disso, só tem do ginásio. E depois do 12 de outubro do ginásio, que já comprei o primeiro ginásio e tal. Mas do Pauleiró, apagou. Eu só me lembro quando eu fiquei travado numa peça de teatro, lá no Teatro Pauleiró, tal, não sei o que, imagino meu autista, tal, fazendo peça de teatro. E você? O que você lembra, assim? O que apagou da sua memória?
E esse trauma, provavelmente, são esses traumas que não estão na nossa memória cognitiva e matemática, mas estão nos nossos dentes, né? Estão aqui nas nossas rugas, no nosso negócio, e que esses nossos pedagogos analisam só de um ponto de vista de um tipo de aluno da média, né? Que é a média que não tem cérebro matemático, cérebro porque faz estudo, né? Afinal de contas, depois eu vou contar para vocês, né, esse desastre completo da educação nacional, que todo programado pelas grandes empresas, não as multinacionais que estão instaladas aqui, mas as que usam dos nossos minérios. Eu paro por aqui, já tem 5 minutos. O que você lembra? Qual é a professora que você lembra até os seus 10 anos? O que você não lembra? O que apagou da sua memória? O que está faltando lá? Tá certo? E não vai num médico não, que ele vai te enfiar alguma droga, e toda droga tem efeito colateral. É só para você começar a se lembrar. Lembra dos gregos, né? Conhece-te a ti mesmo.